Oi, som. Graças a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Josué capítulo 6, por favor. O 6º livro da Bíblia e o 6º capítulo. Glória a Deus, glória a Deus. Josué capítulo 6. O 6º livro, o 6º capítulo, por favor. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. A minha tradução vai divergir um pouco da dos irmãos, mas o sentido é o mesmo, tá bom? E Jericó estava fechada e trancada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, entrego Jericó, ou entreguei Jericó em tua mão, o seu rei, os seus homens de guerra. Versículo 3: rodeai a cidade, vós todos, homens de guerra. Rodeai-a uma vez por dia, fazei assim durante 6 dias. Versículo 4: e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeai a cidade, e os sacerdotes, 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5 e último: e quando os sacerdotes tocarem a trombeta, e ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará em alto brado, e o muro da cidade cairá por terra, e o povo subirá, cada um qual em sua direção. Amém. Podeis se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja glorificado uma vez mais. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus abençoe meu amigo pastor Fabrício, que nos fez o convite. Muito obrigado. Deus continue honrando de uma forma especial, fazendo esse ministério crescer, expandir de uma forma notória, não só em Canaã, não só nesse estado, mas que as fronteiras nacionais e internacionais não sejam limite para esse ministério. Deus abençoe o corpo de obreiro, missionário Jovan, sua família itinerante dessa igreja. Deus abençoe todos os pastores. O homem de Deus que está no som, eu gosto sempre de elogiar quem está no som, porque eu já tive aí. E o pregador só lembrava de mim quando o som piava. O som piava, ele olhava para mim, e eu olhava para ele zangado também. Irmão, se tem alguém que você tem que ganhar, é o pastor. Não é o som da plasta, não, que nem os caras falam, é o sonoplasta, tá? Irmão, se você fizer inimizade com o sonoplasta, tu vai suar, gritar, e não vai dar nada, porque tu precisa do som, irmão. É uma ferramenta natural que precisa. Jesus precisou também de som, por isso que ele pediu o barco, por isso que ele pregava em cima do monte, tá bom? Para a audição sonora alcançar os ouvidos da multidão, tá bom? Deus abençoe minha esposa que está comigo, todos, pregador Ariel, de uma forma especial, uma alegria lhe ver. Deus abençoe. Queridos, há conquistas que são naturais, há conquistas que o homem consegue conquistar. Claro que Deus é soberano, está nos bastidores de tudo. Quando eu digo conquista natural, eu não estou tirando Deus do cenário, de forma alguma. Estou falando de alguém que conquistou pelos seus próprios méritos. Exemplo, alguém que estudou muito para passar numa prova federal e passou. Ele não conquistou só porque algo sobrenatural aconteceu, não. Porque de fato ele estudou e conseguiu conquistar. É uma conquista natural. Isso é natural. Porém, o capítulo 6 de Josué não tem nada de conquista natural. O dedo do homem não está aqui de forma alguma. Porque segundo a ótica natural, e eu peço muito a sua atenção, segundo a ótica natural, não teria como o povo conquistar a terra. Não teria como o povo acessar e de fato vencer Jericó. Há historiadores, há quem diga que Jericó era uma cidade imensa, e não era.
Jericó era uma cidade pequena, aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Porém, era uma cidade que não confiava na sua força de guerra, nas suas espadas, mas confiava nos muros e na sua fortificação. Por que você pensa que eles se fecharam e se trancaram? Se eles fossem corajosos bastante, eles eram de frente, de peito aberto, porque confiavam no seu exército. E como não confiavam, eles confiavam nos seus muros, por isso trancaram e se fortificaram. Jericó era a porta de entrada, guarde isto. Jericó era a porta de entrada para a terra que Deus havia prometido a Israel, que Deus havia prometido ao povo hebreu, muito tempo atrás. Lembra que Deus disse para Abraão que o povo ficaria cativo 400 anos. Por desobediência de Moisés, ficou 430 anos, mas Deus disse: eu faria esse povo herdar a terra. Era promessa de Deus muito tempo atrás, porque antes que Deus faça você entrar em um lugar, Deus já está preparando o lugar para que você entre dentro dele, conforme o desejo que Ele queira. Porém, irmão, se preocupa não, eu sou aqui nem aquelas escanhas velhas, demora a pegar embalo, mas a gente pega embalo. Perceba que Jericó era uma cidade muito fortificada, confiava nos seus muros, e não obstante a isto, eles confiavam em uma proteção natural que era o Jordão. O Jordão, entre o mês de abril e maio, quando enchia, quem estava ao leste de Canaã, ou do Jordão, não conseguia ultrapassar o rio para ir contra Jericó. Então Jericó tem fortificação dos muros e também tem a proteção que é o Jordão no seu volume quando está cheio. Perceba que esse é o cenário da porta de entrada para acessar a terra de Canaã. Jericó está fechada e está trancada, fortificada, não é por causa de Israel. Alguém disse, veja o capítulo 2 de Josué, é Raabe quem fala. O rei daqui está temeroso junto com seu povo, porque pelos feitos do Deus de Israel. Não é Israel, é o que Deus tem feito através dele. Não é eu e nem você, é o que Deus faz através de nós, que torna o nome dele glorificado. Ora, isso é tão sério, este é o cenário. Josué está diante disto. Porém, a história de Josué não começa aqui. Moisés morre em Moabe. Quando Moisés morre, Deus precisa levantar alguém para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. Moisés entendeu uma coisa que Josué não entendeu: o que? Deus é um Deus geracional. Deus trabalha com gerações. Moisés, entendendo isso, disse: eu tenho que preparar a próxima geração para fazer o prosseguimento da obra de Deus continuar. Perceba que Josué não entendeu isso. Me prova um líder que Josué preparou. É tão tal que se tu ler o último livro, o último capítulo e o último versículo de Juízes, diz assim: e o povo fazia o que era agradável aos seus olhos. Perceba que Josué não preparou ninguém. A próxima geração fez o que queria, porque não tinha referência, não tinha ninguém que Deus havia levantado para aquele tempo. Deus, percebendo que não tinha um líder, ele começou a levantar juízes para direcionar o povo, para julgar. Aí o povo se arrependia, o juiz era referência, mas era de curto prazo, morria, Deus tinha que levantar outro, porque não tinha ninguém como referência para que o povo de fato fosse guiados por ele, ao pé do monte, como Moisés guiou o povo, para ver a manifestação da glória de Deus. Ora, isso aqui é muito sério. Josué não entendeu isso, mas Moisés prepara Josué, e a primeira fala de Deus para Josué: Josué, eu te chamei, e é o seguinte, meu servo Moisés morreu, agora é você que vai fazer o povo herdar a terra prometida. Perceba que a fala de Deus para Josué: porém, não temas, não te espantes, nem te espantes, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Essa palavra, espantes, no hebraico traz o sentido de não te sintas destruído. O que Deus estava dizendo para Josué: meu servo Moisés morreu, a obra é árdua, vai ter dia que tu vai te sentir destruído, porque os inimigos se levantarão, vai ter dias que o sono vai fugir, vai ter dias que tu não vai dar vontade de chutar o pau da barraca, não, vai dar vontade de chutar a barraca toda mesmo, mas não te sintas destruído, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Era a palavra de Deus para Josué. Ora,
Perceba que depois que Deus fala isso, Deus não colocou e disse: Josué, tu vai ser agendado demais agora, já que tu foi chamado, e eu disse que sou contigo, tu vai ter agenda o mês todinho. A primeira coisa que Deus deu para Josué foi um Jordão fechado, para ver se ele tinha fé para abrir. Por que tu pensa, irmão, que depois que Deus te chama, Ele já vai te dar muitas agendas, Ele já vai lotar a igreja? Que nada, irmão, Ele vai testar a tua fé. Porque fé pregada é uma coisa, fé testemunhada é uma coisa, agora fé vivida é só para quem tem chamada. Quem tem chamada, de fato, é experimentado para ver se é fiel ao decorrer da sua fé. O Jordão se abre. A proteção natural de Jericó é aberta por Deus. O povo percebe que Deus é com Josué. Josué está diante de Jericó, guarde isto. Jericó é a porta de entrada para a terra que Deus prometeu para Israel. Olha, irmão, há algumas complicações aí que eu fico meio... a opinião do Carlos Eduardo, eu, biblicamente, não vejo Israel, pastor Fabrício, saindo do Egito, indo para Canaã, como símbolo da igreja indo para o céu. Irmão, sinceramente, Canaã celestial, onde é que está escrito? Jerusalém é uma coisa, Canaã é outra coisa totalmente diferente. Canaã era quando os cananeus habitavam, tá bom? Jerusalém, logo após que as tribos foi dividido, Judá, a capital Jerusalém. Não tem como, irmão, dizer que Canaã é o céu. Por quê? Em primeiro lugar, foi Deus quem disse: quando vocês for para lá, vocês não façam amizade, vocês não façam o que os cananeus fazem. Que céu é esse, irmão? Que Deus está dizendo: vocês não fazem o que o povo que está naquele território faz. Esse céu é estranho. E outra, vocês não adorem os ídolos que os cananeus adoram. Como assim? Lembra de Isaac? Quando Esaú casou com a cananeia, eles se entristeceram. Que céu é esse que tem mulher que entristece o pai? Isso parece meio estranho. Eu percebo Israel saindo do Egito, indo para Canaã, como símbolo da igreja. Olhe para cá, caminhando na terra, conquistando os territórios e expandindo o reino de Deus. Me prova Deuteronômio capítulo 20, versículo 16. Foi Deus quem disse: quando vocês, através de Moisés, quando vocês herdarem a terra, as cidades dos povos que estão nesta terra, mata todo mundo, porque a terra eu já vos dei. Espera aí, Deus está dizendo que o povo vai herdar, e Deus está dizendo que a terra já é deles. De fato era, a terra já era deles por promessa, mas eles precisavam conquistar. Jericó está num território que eles pensam que é dele, mas Deus já deu a Israel. Olha para cá, quando o homem peca no Éden, a chave da terra que Deus havia dado na mão do homem, o homem pega e dá na mão de Satanás. É por isso que Mateus capítulo 4, quando Satanás, na terceira proposta, disse: Jesus, se tu me adorar, se tu me servir, o original traz a ideia de serviço, se tu me servir, eu te darei todos os reinos da terra. Me prova um texto, Jesus dizendo: esse reino é meu. Até a cruz o diabo operava legalmente, porque ele recebeu essa legalidade. O homem deu a chave da terra na mão do diabo, abriu a porta para o pecado entrar nessa dimensão. Mas Mateus 28, isso é lindo, tomara que você entenda isto. Mateus capítulo 28, quando Jesus ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tomei a chave da mão do diabo de volta. Perceba que a igreja caminhando na terra, ela está expandindo o reino e tomando os territórios de volta. É por isto que Jericó é um símbolo do inimigo, que está num território que é da igreja, como se fosse deles. Perceba que, se você olhar o texto, o versículo 1, dá toda a atenção a esse inimigo que está no território, a esse inimigo que está comandando, a esse inimigo que está fechando a porta para que Israel não tome de conta da terra e do território. Perceba que o versículo 1 diz assim: e Jericó estava fechada e trancada por causa dos filhos de Israel. Espera aí, fechar é uma coisa, trancar é outra coisa totalmente diferente. Eles já estavam fechados pelos muros. Trancar é fortificar aquilo que estava fechado. O medo era tão grande do que Deus vinha fazendo, que eles sabiam: se Deus intervisse ali, o território seria conquistado. Glória. Glória.
Olha para cá. Mas o autor dá toda a ênfase a Jericó. Dá todo o poder ao inimigo que está comandando. Mas olha o versículo 2. E disse Deus a Josué: peraí. Depois do versículo 2, não tem mais nenhum versículo dizendo Jericó estava fortificada, Jericó era isso. Não tem nada, irmão. Porque o inimigo só tem atenção enquanto a voz de Deus não fala. Porque se a voz de Deus falar em um lugar, irmãos, eu sinto muita graça de Deus aqui. Se a voz de Deus falar em um lugar, toda a atenção voltada para o diabo terá que ser. Glória a Deus. A voz de Deus falou ali. É perigoso, irmão. Quando eu não estou dizendo Deus ir embora, a voz de Deus ir embora. Estou dizendo a gente expulsar a voz de Deus de um lugar, pastor Fabrício. É perigoso. Lembra que Jesus foi expulso através da ausência de fé dos camaradas da Galileia? Jesus disse: profeta não tem honra na sua casa. Se em certo lugar, não me recordo, se em certo lugar tivesse feito os milagres que foi feito aqui, o povo havia acreditado. Jesus foi embora, a voz de Jesus se ausentou dali, de Nazaré, de Cafarnaum, por falta de fé. É perigoso quando a gente expulsa a voz de Deus de um lugar. Irmãos, eu sinto o poder de Deus aqui esta noite. É perigoso, pastor Fabrício, a gente expulsar a voz de Deus de um ambiente. Se a voz de Deus sair de um lugar, só terá homens carnais falando. Se a voz de Deus sair de um lugar, só terá enfermos. Vem para o culto todo dia está enfermo. É a ausência da voz de Deus ali. Porque se a voz de Deus estiver em um lugar, o câncer não ficará incubado, demônio não vai fazer menção no microfone. Se a voz de Deus bradar em um lugar, toda a atenção é para a voz dele. Oh glória. Irmãos, há uma graça de Deus sobre nós aqui. Mas olha para cá, a voz de Deus. M. Bondes disse no livro Poder pela Oração. Ele disse: homens mortos geram sermões mortos, e sermões mortos matam. O que ele está dizendo? Se a voz de Deus se ausentar de um homem, as palavras que ele falar, só vai ter uma coisa: vai assassinar alguém, vai enterrar alguém, vai acabar com alguém. O inimigo só tem frustrado a tua casa porque tu tem dado tanta atenção para ele, que não tem mais ouvido a voz de Deus. Mas esta noite, queira Deus que não passe dessa noite, a voz de Deus vai entrar em cada cômodo da tua casa. Os demônios que atormentavam o teu filho passará a ser atormentado a partir de hoje. Os demônios que havia fechado porta para o teu ministério terá que bater em retirada, porque a porta que Deus abre ninguém vai fechar. Deus vai falar audivelmente naquele lugar. Satanás não vai ter poder naquele ambiente. A voz de Deus vai bradar lá. O Espírito vai falar ali. Glória a Deus. Deus falou. E a palavra de Deus para Josué: Josué, eu já te dei a terra, Josué. A terra é de vocês. Eu já dei os guerreiros, os homens valorosos e o rei. O que eu devo fazer então, Senhor? O que eu acho lindo, irmão, lembrei agora. O que eu acho lindo é que Deus não fala, faz um acordo de paz. Porque você vê que tem no trajeto dos 40 anos, tem nação que Deus não permite Israel lutar contra eles. Mas aqui, Deus não fala: Josué, faz um acordo de paz, tem misericórdia deles. Fala nada. Porque Deus nunca deixou santo se misturar com profano. Deus nunca deixou. Josué, mata mesmo. O território é de vocês. Senhor, o que eu vou fazer? Ande 6 dias. Um dia durante cada dia. Faça isso no período de 6 dias. No 7º, dá 7 voltas, totalizando 13 voltas. Depois que fizer isso tudo, toque a buzina. Logo após o meu sinal, toque a buzina. E vá diante de vós. Porque os muros cairá, algumas tradições diz, ruirá. Irmão, eu não sei se caíram ou se ruíram. Historiadores dizem que os muros caíram. Outros dizem que a terra engoliu. Eu não sei. Só que eu sei que os muros não ficou em pé. Isso eu sei. Ora, isso é tão verdade
Que essa era a fala de Deus para Josué. Guarde isto: Israel caminhando é um símbolo da igreja expandindo o reino. Perceba que Deus colocou limites. Disse: vocês vão mandar um dia durante os 6 dias. Volta, versículo 11 e 12. Volta para o arraial. Isso aqui é muito lindo. Porque, senhoras e senhores, na nossa carreira cristã, expandindo o reino de Deus, anunciando as boas novas, que é a nossa comissão e o nosso chamado, Deus colocou limites no nosso ministério. Colocou nada? Colocou, irmão. O erro é que às vezes a gente quer andar além dos limites que Deus designou para a gente andar. Não, Eduardo, eu me cansei demais, eu vou largar a congregação, eu vou largar ministério, eu não quero saber mais de pregar. O que foi, camarada? Estou cansado. Cansei tanto que estou exausto. Tu cansou por quê? Tu quer largar por quê o ministério? Não, meu que é tanta frustração, é tanta gente falsa, é tanta gente que fala e não cumpre. Eu pensava que era só no mundo isso, mas dentro da igreja tem esses fariseus, tem o Judas que gosta, o olho na carteira é mais grande do que o olho no nome escrito no livro da vida. O coração dele está na carteira. O coração, ele pensa, ele é que nem Simão, pensa que compra o Espírito Santo e não pode comprar. O camarada Eduardo, eu estou cansado, eu vou abrir mão de tudo. Rapaz, o que foi? Não, é aqui na igreja, eu sou pastor, eu sou líder disso, eu sou líder também, meu irmão. Deus te deu um limite. Não ultrapasse os limites que Deus designou para você andar, que tu vai te cansar mesmo. Olha para Elias, irmão. Quando Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, deixa eu correr, no capítulo 19 de 1 Reis, Elias entra dentro da caverna, logo após pedir a morte. Logo após dizer que não era digno de nada, Deus ainda alimentou por misericórdia. Quando entra dentro da caverna, ele está tão meio assim. Há quem diga que ele estava depressivo, eu fico meio assim, mas tudo bem. Diz que ele estava depressivo, ok. Só sei que ele parou dentro de uma caverna. Lá dentro da caverna, pensou que Deus estava no fogo, Deus não estava. Porque tem dia que Deus não vai falar no fogo, tá, irmão? Tem dia que o pastor Fabrício vai pregar aqui e não vai vir fogo, não. Está no terremoto. Também tem dia que não vai tremer nada. Não, estava no forte vento. Tem dia que o forte vento não vai vir. Mas diz a Bíblia, e ele estava na brisa suave. Porque quando o homem está desse jeito, Deus não manda fogo. Deus não quer te fazer tu pular, Ele quer tratar com a tua alma. E para Deus tratar com a tua alma, Ele vem com a voz mansa no teu interior. O que fazes aqui, Elias? Senhor, só eu fiquei. Mentira, rapaz. Só eu sim, que nada. Tinha 7.000 joelhos que não se dobraram e não beijaram a Baal. O erro foi que você tomou o fardo todinho para cima de ti e não sabia que tinha 7.000 pessoas para distribuir o fardo. Tu andou além dos limites que eu designei você andar. Porque tem gente que já está pensando em largar o cargo aqui. Tem gente que está pensando em abrir mão do ministério. Mas diz Deus da minha boca: volta para o arraial. Volta para os limites que Deus colocou para você andar. Se tu andar além dos limites, a única coisa que tu vai ter é cansaço. Vai ter separação mesmo. Vai ter Bíblia guardada, playback guardado. Mas Deus está dizendo esta noite: não ultrapasse os limites que eu designei para você andar. Anda dos limites que eu te designei para andar. Glória. Eduardo, e quando eu me cansar? E quando eu me cansar e querer abrir mão do ministério, Deus abrir mão de mim? Não, meu irmão, Deus não é assim não. Deus não é desse jeito não. Deus pecou, Deus já... Não, peraí, meu irmão. Peraí. Pecou, não presta mais para nada. Quem te falou isso? Quando o camarada peca, não é o Espírito Santo que sai dele. Olha o texto de 1 Coríntios. Não sabeis vós, isso é plural, irmão, não é singular. Não sabeis vós que sois templo e morada. Não é um crente, é o corpo. Quando o homem peca, ele sai do corpo. Então não é o espírito que sai dele, é ele que sai do espírito. É ele que deixa de ter comunhão com o corpo. Porque o corpo que nós somos membros é templo do Espírito Santo. Então quando o homem peca e sai do corpo, ele sai do espírito. E o espírito vai para o lado dele, tentar convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus ainda tem misericórdia para trazer alguém de volta.
Eu não creio num evangelho que alguém morreu, caiu e pecou e não presta mais para nada. Deus restaurou Davi, Deus disse a Abraão: põe na minha presença e ser perfeito. Deus restaurou Pedro, Deus também pode restaurar você. Deus é fiel para fazer essas coisas. Deus é fiel. Mas olha para cá, Eduardo, estou cansado, andei além dos limites, o que eu faço? Versículo 11, a Bíblia diz que eles caminhavam um dia respeitando os limites e voltavam para o arraial. Para quê? Para refazer as forças, para caminhar no outro dia de novo. Tu estás cansado, por quê? Tu andou demais além dos limites, que você não sabe mais o que é o arraial. O que é o arraial? O lugar de refúgio, o ambiente do secreto, o ambiente que você grita e conta coisas lá que você não tem coragem de contar para ninguém. O ambiente que você se derrama, você que é durão na igreja, lá tu chora e ainda faz biquinho. Irmão, no arraial é o ambiente onde a gente chega e abre a alma dizendo: Deus, eu preciso de força. Eu ouvi tua voz que me fez andar. Mas o erro é que eu andei demais. Andei tanto que quebrei o relacionamento que eu tinha contigo na oração. Já não sei mais o que é a leitura bíblica, e Deus está dizendo: é por isso que tu estás cansado. Mas essa noite, diz Deus da minha boca: volta para o arraial, que eu vou refazer as tuas forças. Mas parado você não vai ficar. Não é muito meu feitio, não é muito, mas se puder pegar na mão do irmão, por favor, balance ele e diga: volta para o arraial. A unção que você precisa, diga para eles: a unção que você precisa está no arraial. A força que você precisa está no arraial. A graça que, irmãos, eu estou sentindo poder. A poder de Deus aqui. Tem gente que entrou aqui, só o caco, o oleiro te achou hoje. O arraial é lugar de restauração. Parado não vai ficar, vai voltar a andar de novo. Irmãos, há poder de Deus caindo aqui esta noite. Irmãos, eu não vim te emocionar. A palavra despede labareda de fogo. A graça de Deus descendo sobre soldados que entraram aqui cansado. Parado você não vai ficar. Continue avançando na direção da voz de Deus. Glória a Deus. Volta para o arraial. Não é Deus que mudou, foi você que abriu mão dele. Foi Deus que te deu dom para pregar bem, minha irmã. Valoriza isso, mas não esqueça do arraial. Foi Deus que encheu a igreja, não foi você. Valoriza isso e volta para o arraial. Não é sobre mim, é sobre o meu nível de entrega no arraial. Não é sobre a quantidade de agenda que define alguém. É o nível de entrega no altar do arraial. O Espírito Santo está falando ao coração de gente aqui esta noite. Tu estás fraco porque quer. Eu continuo no mesmo lugar. Tu está viajando demais. Vai para o quarto um pouco. Te tranca lá por algumas horas. Conversa comigo como tu conversava da andagaia. Chora. Irmãos, eu estou sentindo um temor de Deus neste culto esta noite. Estou como nome face até a poder de Deus sobre crente aqui neste é hoje mesmo. Hoje Deus vai pegar soldado que tinha guardado a espada. Hoje Deus vai encher coração de irmã que não tinha alegria para nada. A alegria que o mundo não pode te dar, o Espírito vai te dar no arraial. Hoje não foi você que veio, foi a graça dele que te trouxe aqui para te dizer: eu não te deixo, mas volta pro arraial. Volta pro arraial. Pro arraial. Refaz as forças. Refaz as forças, minha irmã. Lembra daquele monte que tu gostava de orar? Volta para lá. Lembra que tu gostava de fazer campanha na igreja? Parecia louco. Volta para lá. Tu era tão louco que hoje tu tem o que aqueles que te achavam louco nunca vai ter.
Eu vou dizer isso aqui e tomara Deus que você entenda. Deus não dá coisas grandes para quem não é confiável. Guarde isso. Deus não dá coisas grandes para quem não é confiável. Deus só dá coisas grandes para quem Ele pode confiar. Me prova? Prova. A Bíblia diz que quando Samuel foi ungir Saul, levou Saul que veio até ele, perdão, ele derramou o vaso do azeite sobre ele, amém, foi ungido, ok. Mas no capítulo 16 de 1 Samuel, diz a Bíblia, e é a voz de Deus falando. Disse Deus: até quando tu vais contender, não sabendo, a favor de Saul, não sabendo eu que eu rejeitei? Faz uma coisa, o quê? Enche o chifre de azeite e vem. E para onde? Eu já estou com ungido aqui. Tu que vai vir com a unção só para completar, mas eu já estou aqui com ele, pois vem. Perceba que quando é para ungir Saul, a Bíblia fala, enche, Deus fala, enche o chifre de azeite. Mas quando é para ungir Saul, perdão, a Bíblia não fala unção nenhuma. Não fala quanto é, se estava pelo meio, pela metade ou cheio. Por quê? Porque Deus não dá muita coisa para quem não é confiável. Deus só dá muita coisa para quem Ele pode confiar. Ah, mas Davi pecou. O mesmo Davi que pecou, em Salmos 91:7 disse: cria em mim um coração puro. Criar é do verbo bara, criar onde já não existe. Senhor, eu te amo tanto que eu não me contento com esse coração. Me dá um coração novo para eu te servir de verdade. Deus só dá muita coisa para quem Ele pode confiar. É isso, para quem Ele pode confiar. Perceba que eles voltavam para o arraial e eles caminhavam, e quanto mais eles estavam andando, como símbolo da igreja que volta para refazer as forças, para continuar fazendo as grandezas de Deus, eles andavam. E o triste, pastor Fabrício, que é enquanto eles estão andando, o muro continua lá, os inimigos continuam no território, e parece que os inimigos ganham mais forças. Porque quanto mais eles andam, Deus não faz nada. E não obstante Deus não fazer, Deus não fala. Leia, irmão, a partir do versículo 2. Tu não vai ver, logo após Deus dar instrução para Josué, através daquele guerreiro, que é uma forma teofânica do capítulo 5, acerca do próprio Cristo ou do próprio Deus. Perceba que ele dá instrução. Depois que ele dá instrução para Josué, vocês se viram, faz o que eu mandei. Voltavam para refazer as forças e continuavam andando debaixo da direção da voz de Deus. Porém, durante o percurso, os inimigos continuam no território, guarde isto, que é de Israel, como se fosse deles. Perceba que eles estão andando e os inimigos continuam fortificados e comandando o território. E não obstante os inimigos estar lá, Deus não fala nada. É aí que cabula a gente. Porque Deus manda a gente ir, a gente está fazendo tudo certinho, respeitando os limites, andando. E tem dias que o território da tua casa, que Deus disse que ia derrubar os muros do inimigo lá, você ia tomar aquele território. Quanto mais tu ora, quanto mais tu anda na direção da voz de Deus, parece que mais o diabo se anda lá dentro. É, irmão. Parece que quanto mais tu ora pelo teu marido, mais cachaceiro velho ele fica. Senhor, ele ficava um dia, agora fica uma semana fora de casa. Tem misericórdia, meu Deus. Quanto mais tu ora, mais o diabo toma conta do território. Aí que a gente fica, será se foi a voz de Deus que falou mesmo? Será se foi o Espírito Santo que disse mesmo? E foi. É aí que, irmão, é isso que me encabula demais. E foi Deus que falou. Perceba que Deus, no processo, não fala nada. Augusto Nicodemos disse uma verdade. A maior prova de que tu é crente não é falar em língua estranha, não é pular, não é pular, não. É tu continuar crente quando Deus não fala nada. É a maior prova de que tu é um crente de verdade. É tu permanecer fiel quando a voz de Deus está ausente. Ser fiel quando tem profecia todo dia. Ô, irmão, é bom demais, viu? Quando eu vejo Deus falando comigo, muitas vezes eu fico, vixe, meu Deus, aí tem uns 6 anos que Ele não vai falar mais comigo. Assim, usando o profeta, claro. Senhor, Deus não vai falar mais não. E aí que a gente fica naquela. Porque tem situação da vida que você recorre pregador, recorre pastor e não consegue resolver. Tu recorre a Deus que nem Ana, que ela não orou só uma vez, irmão. Recorre a Deus e Deus não fala nada. E foi Deus que te deu essa missão.
Foi Deus que te colocou nesse cargo. Foi Deus que te deu esses dons. Foi Deus que te deu essa direção. E a gente pergunta: Deus, eu estou passando por tudo isto e o Senhor não fala nada. Deus fica calado. Durante o processo, Senhor, os inimigos estão aqui. Eu estou pregando na congregação, mas parece que mais o diabo levanta maconheiro, ponto de droga, aviãozinho, traficante, tudo que não presta o diabo levanta. E o território parece que é dele, mas o Senhor disse que o território é da minha congregação. O Senhor disse que ali é lugar do reino ser expandido. Ali é lugar da unção do Espírito se revelar. Mas quanto mais eu faço, mais o diabo ganha poder. Quanto mais eu faço, mais o inimigo prevalece. E Senhor, o Senhor não fala nada. Por quê? Mas leia a Bíblia. Que durante o percurso, todas as voltas que eles davam, os sacerdotes levavam a maior representação da presença de Deus no meio deles, que era a Arca da Aliança. Perceba que eles voltavam para o arraial, a arca voltava. Eles andavam ao redor, a arca andava. Perceba, Deus não falou nada, mas a presença dele estava junto com o povo quando o povo caminhava. Guarde isto. Eu sei que você já ouviu, mas guarde. A ausência da voz de Deus não é a ausência da presença dele te ajudando a caminhar. A presença dele está aí. Tu pode não estar sentindo, não estar vendo. Está, Eduardo, mas está doendo tanto. Ele está aí. Se é tão verdade que talvez tu arrumou as malas. Eu vou largar esse casamento, velho. Arrumou as malas e vou abrir mão de tudo. Acordou no outro dia mais crente, com desejo de perturbar o esposo, com desejo de vir para a igreja, com desejo de interceder pelos filhos. Não era você, era a presença de Deus te ajudando mesmo sem falar nada. Teve dias que você deu vontade de abrir mão de tudo, de mudar de cidade, de mudar de ministério. Acordou no outro dia com desejo de adorar, desejo de pregar. Não era você, era a presença de Deus aí, te dando força para você andar. Era a presença dele. Não é você, minha irmã. Porque se fosse por você, tu já tinha abrido mão de tudo. Se fosse por você, você já tinha abrido mão do ministério, da chamada. E diz Deus: não foi tua força, foi a minha graça te sustentando mesmo quando eu estava em silêncio. Porque se fosse por ti, tu estava num bar agora bebendo cachaça, com a latinha de cerveja na mão, com 38 na cintura. Talvez tu seria dono da boca. Mas quando tu pensou em parar e disse: Deus, eu já vou abrir mão, que eu estou fraco demais. E Deus disse: agora que eu vou agir, porque o meu espírito se fortalece na tua fraqueza. Não é você, não é o teu mérito, é a graça do Espírito te dando força para continuar andando. Por alguns minutos, por favor. Eu já vou caminhar para o encerramento, mas por alguns minutos feche os teus olhos aqui, por gentileza. Eu preciso fazer isso na direção do Espírito. Oh glória! Feche os teus olhos, por gentileza. Eu te trouxe aqui esta noite para te dizer uma coisa: eu não deixo os meus soldados caídos num campo de peleja ferido. Eu não falei nada para testar tua fé. Eu só sinto Deus aqui, irmão. Eu vim esta noite para te dizer: mesmo você caído, eu estava ali contigo. Porque a queda ia ser maior, o desânimo ia ser tão grande, mas eu que te fortaleci. Porque quem ouve a minha voz, eu não deixarei desprezado no campo de peleja. Eu te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu não vou te perder por diabo. Eu não te deixo de forma nenhuma. É por isso que meu Espírito agita a tua alma esta noite. É por isso que o meu Espírito acende fogo no teu coração de novo. Apagado você não vai ficar. Desanimado você vai voltar a pegar fogo de novo. A unção do Espírito vai voltar. A graça do Espírito voltará para a sua alma. Deus não deixa soldados no campo de peleja fraquejar. Fui eu que te trouxe aqui.
Talvez tu estava perturbado porque Deus não falava. E a voz de Deus para você é esta hoje: eu estou contigo. Tu pode não estar vendo, mas eu estou aí. Tu pode não estar sentindo, mas a minha graça está aí. Tu pode não estar percebendo, mas sou eu que te ajudo todo dia. Sou eu que te alegro naquela pia quando tu começa a cantar louvor debaixo de provação. Sou eu que estou contigo dentro daquele carro velho que não presta para nada. Estou contigo lá. Você não está percebendo, mas a minha presença está te ajudando a andar. Está te ajudando. Eduardo, e por quê? É porque ele não te deixa. É porque tu ouviu a voz uma vez. E quem ouviu a voz da chamada e da direção, irmão, a marcha ré foi quebrada. Dura para você recalcitrar, brigar e contra os meus aguilhões, diz o Senhor. Dura para você tentar voltar para trás. E Deus diz: vai para frente, rapaz. Senhor, você não está falando nada. Os inimigos estão aí. Vai que eu sou contigo. Tu não está me ouvindo, tu não está percebendo, tu não está me sentindo, mas eu estou te ajudando. A minha graça está te dando força para andar. E eu encerro agora. Preciso encerrar. A pergunta é: por quê? Deus faz a gente passar por essas coisas. Porque dentro do território que o inimigo está comandando, há alguém que precisa ser salvo. Alguém que precisa ser salvo. O nome dela é Raabe e sua família. Porque ela acreditou nos feitos do Deus de Israel. Há territórios nessa cidade que o diabo está aprisionando pessoas que precisam ser salvas. É por isso que Deus não deixa tu parar. Porque é você, oh glória, que Deus vai usar para tomar aquele território de volta. É você que o Espírito vai dar unção e poder para expulsar Satanás daquele lugar. Eduardo, mas na minha rua tem um bar. Satanás é quem comanda esse território. Ele comandou porque Deus ainda não levantou um exército lá. Porque se Deus levantar um exército naquele lugar, o território será tomado de volta. Irmãos, eu sinto muita unção aqui. Sai. A poder de Deus sobre este lugar. A gente que entrou aqui e dentro da casa dela, quem está comandando é Satanás até hoje, Satanás. Porque a partir de hoje Deus vai dar unção para ela te expulsar de lá. O território vai ser tomado de volta. A Raabe vai confessar Jesus como Salvador. E o nome dele será glorificado. É você que Deus vai usar. É você que o Espírito Santo vai encher para tomar aquele lugar de volta. Eu digo isto não para você dar glória, mas pelo Espírito. Deus vai entregar a rua da tua casa nas tuas mãos. Deus vai entregar o teu bairro nas tuas mãos. Deus vai entregar a tua cidade nas tuas mãos. Não vão ver teu filho assassinado com a boca cheia de poeira, cheia de areia. Não vão ver teus filhos no presídio. Deus vai te dar poder para trazer eles para a igreja. Aquele território será tomado de volta. Irmãos, eu preciso fazer algo profético aqui. Por gentileza, fecha os teus olhos e apresente alguém da tua casa agora. Alguém que está preso pelo inimigo. Alguém que foi prisionado por Satanás. E o Espírito de Deus está dizendo: eu vou tomar aquele território de volta. Porque eu edifiquei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aquele prostíbulo vai virar ponto de culto. Aquele bar vai ser evangelizado. O território não será de Satanás. Será do reino de Deus expandido pela igreja na terra. Fecha os teus olhos, por gentileza. Eu sei que tem alguém que está preso. E o Espírito está dizendo: é você que eu vou usar para expulsar o diabo daquele lugar. Para tomar aquele território de volta. Eduardo, eu não tenho força, receba força esta noite. Eduardo, eu não tenho unção, a unção virá sobre você esta noite.
Eduardo, eu não tenho poder. Deus vai te dar tanto poder que tu vai entrar na porta de entrada, Satanás vai sair na porta de saída. O Espírito de Deus está dizendo: aquele que veio por um caminho vai procurar 7 para fugir de vós, porque eu vou levantar gente aqui para tomar aquele território de volta. Aquele bar não vai ser prevalecido na tua casa. A rua da tua casa não é dos bares, a rua da tua casa é sua, que é crente, é o símbolo do reino ali. Se coloca de pé, eu preciso terminar. Pegue na mão do teu irmão, fecha o corredor, só se puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a presença está aqui, não precisa de muita coisa. Só recepcione essa graça que está descendo agora. Na estangada gavachora, quer ser. Toquevante como nombre fan de quem decai. Da blanche clove a cérebra da gai. Neriamanchora serepar. Irmãos, eu não vejo asa de anjo, eu não vejo arcanjo, mas eu vejo Deus armando gente aqui esta noite. Deus levantará um exército aqui dentro. É glória! Deus levantará um exército neste lugar. Satanás não terá poder diante de vós. Deus vai tacar fogo de gente aqui. Aonde você for, a unção do Espírito vai com você. Não é você, é Deus através de você que vai tomar aquele território de volta. Isso. Recepcione a graça de Deus que está descendo sobre nós. Começou a ficar bom, irmão. Isso. Chegou um novo tempo, mulher. Um tempo de acender de novo. Chegou um novo tempo, varão. Um tempo de voltar a pegar fogo de novo. Deus já está cansado de gente vazio, que quando vê os muros volta para trás. Deus abre o mar para você passar, mas não vai abrir mar para você voltar. É daqui para frente. O território é seu. É seu. Terra da gava, tchau, terra sé. Nai gamancho como nombre glefa chesai. Toder que monjo facia tegemlanda govia hai. Rimino clevancho como nombre herria da varracia tekeva. Turimi hai kate que fai. Eu pisei os meus pés neste lugar esta noite. Na estanga da gavassa da gai. Porque há um novo tempo. Satanás não vai se fortalecer nos territórios que não é dele. Porque eu encho meus soldados aqui. Eu levanto gente para influenciar a rua. Eu levanto gente para impactar aquele bairro. Eu levanto gente para sacudir essa cidade. Chega de suicídio, chega de gente desviando. Eu te darei unção para trazê-los de volta. Da gasta faz, sai. Eu marco gente esta noite com a minha glória, porque eu tenho urgência em trazer a Rabi de volta, em trazer a família dela de volta. Satanás não vai desistir enquanto não frustrar os planos, mas eu renovo as tuas forças para frustrar os planos de Satanás. Eu dou graça pra gente aqui. Quem quiser receber, pega meu filho, pega meu filho, pega meu filho. Há uma graça de Deus aqui. Eu preciso terminar.
Irmão, que culto bom é esse? Eita! Eduardo, vergonhoso é ficar gelado. Vergonhoso é não ser aceso. Deixa o fogo acender. Deixa o Espírito agir. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. A casa é dele. Começou a ficar maravilhoso. O que é isso? É só Deus dando unção para soldado continuar marchando. O que é isto? É só Deus revestindo o soldado para continuar avançando. Avança, meu irmão. Avança, meu irmão. O território é seu. É Deus quem te deu aquele território para salvar aquelas vidas. Deus não vai usar outro, Deus vai usar você. É você. Eu encerro. Tudo que você precisa é da unção do Espírito. Ela é mais preciosa do que dinheiro. Ela é mais preciosa do que sobrenome bonito. Tu só precisa da unção. Se tiveres a unção do Espírito, Deus fará os inimigos daquele território baterem em retirada. Tu só precisa da unção. Eu encerro agora. Mas aonde está a primeira pessoa, se tiver, que deseja aceitar Jesus como o Salvador da sua alma? Esta noite é para você mesmo. O Espírito Santo marcou para salvar a sua vida, para te usar, para sacudir aquele território no poder do Espírito. Aonde está a primeira pessoa agora? Eu preciso orar por você. Eduardo, eu vim nesse culto aqui, e eu preciso, Eduardo, eu preciso voltar para Jesus. O Espírito Santo está dizendo: fui eu que te trouxe aqui, rapaz. Onde está a primeira pessoa agora? Eu não sou de insistir, irmão, mas eu preciso fazer isto. O Pai marcou esta noite para te salvar. O Pai marcou esta noite para te trazer de volta. Deus não te chamou para ser cavalo do diabo. Deus te chamou para ser instrumento dele na terra. Eu faço o último convite agora. Vai ser o último convite. Onde está a primeira pessoa que precisa aceitar Jesus, ou que precisa reconciliar? A oportunidade agora. Eu faço essa pergunta a um grupo que está distante, que rompeu a aliança, que se afastou do Evangelho. Não caiu da graça, mas se afastou do Evangelho. Você precisa aceitar Jesus de novo. Não é nem você aceitar, é você vir para Jesus te aceitar. E para outro grupo que entrou aqui, está dizendo: Eduardo, eu sou crente, mas eu preciso renovar minha aliança. A oportunidade está aberta. É vergonhoso. Vergonhoso é o livro da vida ser aberto e teu nome não foi achado escrito lá. Isso que é vergonhoso. Mas eu faço o último